Eu tenho aqui o que é conhecido de vocês, a Era de Laodiceia, 162. Eu queria deixar também os parágrafos sobre o nome humano, para que todos pudessem ter luz, que se tem um nome humano, tem que ter um novo nome humano. E as pessoas pensam que o nome é humano, mas o novo nome é celestial. Não. A gente tem que ver que tudo que o irmão Brana pregou, que nós temos dito a vocês através dos tipos que o irmão Brana mesmo usa, é que a mudança de nome não veio com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Pentecostais. A mudança de nome veio no último mensageiro, Brana, aí que veio a mudança de nome. Por isso o irmão Brana diz que HM faz parte do nome de Deus. E ele sabia quem tinha HM no tempo dele, era o Billy Graham, que é um nome humano, mas não é novo nome. Billy Graham tem 6 letras. E ele pregou em suas mensagens que o número de Deus é 7. E quando Deus diz para ele, o seu nome está escrito em toda a montanha, ele falou exatamente o Bran, Marion Bran, B-R-A-N-H-A-M. A gente sabe que existe Jesus Cristo no amanhecer, o Alfa, o nome. Assim como antes de existir o nome de Jesus, nós temos aí no Velho Testamento vários nomes, conhecido como Jeová, Rafá, Jeová Shalom, e assim por diante, Jeová Rafa. Mas ele tem um nome. Já estou falando aqui sobre as mensagens de irmão Brana. Adoção 2, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 231. O que alimenta a noiva hoje, a gente não consegue mais alimentar gente da mensagem com outra mensagem. A mensagem de primeira e segunda etapa não alimenta. Hoje eles estão regozijando, estão alegres, sendo que aquilo já não tem efeito mais. Não adianta porque passou o tempo. Agora é hora das pessoas conhecerem aquilo que não podia conhecer no tempo do irmão Brana. Sendo Jesus Cristo Alfa, você foi saber lá em Apocalipse. Ali você vai saber que ele é Alfa e Ômega. Aí para você saber no tempo de Ômega, você não ficou sabendo no tempo do irmão Brana. Certo? Assim como também o tempo do Alfa, que quer dizer princípio, primeiro, não ficou sabendo nos dias que Jesus estava na terra. Mas ficou conhecendo depois pela revelação, já no Apocalipse. E o novo nome é a mesma coisa. Você não conhece o novo nome. Foi citado várias vezes, que nem Alfa e Ômega, durante as eras. Por quê? Porque está no Apocalipse. Mas não é nome. O Alfa tem um nome
E o ômega também tem um nome. Então, o alfa é Jesus Cristo, é o primeiro. E o último é Jesus Cristo no profeta, porque é ômega. Para quem pelo menos tem revelação, não é difícil entender que se o nome que cura, o nome que salva, o nome que perdoa e assim por diante, ele é humano. Faz todas as coisas e ele é humano. Agora, o novo nome que é da fé de arrebatamento, que prepara a noiva, a esposa, com esta fé de arrebatamento, também é humano. O novo nome é humano. O próprio Mombrana não podia falar no seu tempo. Ele só dizia, um gentil levaria seu nome. Abraão restaurado, terceira parte, 100. Ele podia falar o meu nome. Não. Era mistério. Não era dito. Assim como o batismo em nome de Jesus Cristo, você não vê e não lê desta forma nos evangelhos. Você lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lê para que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, sem citar o nome. Mas quando chegou a luz da mensagem de Jesus, foi quando Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. Aí ele está pregando e cita a revelação. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí ele já diz que é Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Bom, isso daqui para nós é leitinho, mas o novo nome, as pessoas engasgam com ele. Assim como no tempo de Jesus, o nome, eles engasgavam também. Eles não criam que Jesus era o nome de Deus. Eles não criam. Por mais que Jesus provou ser curador, salvador, perdoador, eles até criticavam ele quando aquele paralítico foi descido ali no templo, furaram um buraco no telhado e desceram um paralítico, que era muita gente, para aparecer com o paralítico na frente de Jesus. E a hora que eles apareceram com o paralítico, ao invés de Jesus falar, você está curado, Jesus deu uma palavra que punha em dificuldade eles. Filhos, seus pecados são perdoados. Se Jesus tivesse curado ele, era mais fácil para aquele povo entender, se já tivesse curado direto. Mas Jesus não curou naquela hora, ele simplesmente disse, perdoados estão os seus pecados. Aí ele percebeu que havia uma murmuração entre eles. Aí ele pergunta, o que é mais fácil dizer para ele? Está perdoado os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Para que o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder. Aqui na terra, ele olhou para o paralítico e disse, anda. Mas as primeiras palavras eram palavras deles tropeçarem. Ele disse, o único que pode perdoar pecado é Deus. Agora vem esse comedor de feijão aí. Naquele tempo acho que nem feijão comia, né? Agora dizendo, perdoados são os seus pecados. Só Deus pode perdoar pecado. Mas ele era Deus. E eles não sabiam, até hoje eles não sabem. O parágrafo na mensagem Hebreus, capítulo 1, verso 20, me perdoe. Hebreus 1, que é a mensagem, parágrafo 151. A irmã Brand diz, aqui está ele. Agora, eu vou lhe mostrar quem é ele. E então você verá quem é o Filho.
está falando sobre Melquisedeque, é a manifestação de Deus no Velho Testamento, mas eu vou mostrar para vocês quem é ele, quem é o Filho. Aquele era Jesus. Aquele que falou com Abraão. O irmão Brana depois dizia, ele ainda não tinha nascido, não era Jesus porque ele ainda não tinha nascido. Aqui o irmão Brana diz, aquele era Jesus. Antes dele ter o nome humano, Jesus. Aí ele é conhecido como Melquisedeque, no Velho Testamento. Então as pessoas tropeçavam no nome humano. E hoje os crentes tropeçam no novo nome, porque eles pensam que o novo nome é celestial. O novo nome ninguém sabe, porque está em mistério no Apocalipse. E eles acham que ninguém tem esta revelação. Mas já veio um profeta. Antes de vir um profeta, ninguém sabia nada disso. Por que nós sabemos? Porque há 20 anos, 22 anos, estamos pregando esta mensagem, falando do HM, falando do novo nome, porque foi revelado já pelo profeta. Se o profeta não tivesse revelado, aí a gente não teria o que mostrar. Mas foi o profeta que diz que HM faz parte do nome de Deus. Agora, você sabe que não é o nome Jesus, porque Jesus é o nome humano de Deus, mas não tem HM. Você pode pegar até o nome em hebraico e no grego, ele não tem HM. O nome que tem HM é Brana, mas ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então, vocês da mensagem ficam sabendo que a terceira etapa é isto, não diga a ninguém. O novo nome é Brana. Não diga a ninguém que o cordeiro saiu do trono, converteu em leão. Não diga a ninguém que o tempo e a era acabou, para os selos serem revelados. A mensagem está clara, o profeta diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Agora, por que as pessoas não admitem? É um nome humano. O parágrafo 210, perguntas e respostas, segunda parte. Eu disse, ele era o Jeová manifestado em carne, Rabino. Isso é o que ele era Jeová em carne. Seu próprio nome humano, aquele foi o nome da redenção. E você sabe que ele veio para redimir a Israel. Por isso você toma a mensagem do irmão Brana, que ele prega sobre isto, e você vai ver que ele redimiu a Israel e tomou por esposa a Ruth, que é a gentia, mas ele tinha que redimir Israel. Agora ele redimiu Israel e Israel não agradeceu. Israel perdeu aquele momento de redenção. E ele veio exatamente para isso. Agora, dentro de 2000 anos, Deus está tratando conosco, através desse ministério de Jesus Cristo, para nos preparar dentro de 2000 anos. E no final, vem Ele manifestar outra vez. Isso é transição de etapa ministerial. Sai de uma etapa, passa para outra. Sai da primeira e segunda e passa para a terceira. Esse é o problema das pessoas, não dar ouvido à voz de Deus hoje. Quero que você entenda que o nome humano tem tanto poder, e se você souber que o novo nome também tem tanto poder, porque é o novo nome da mesma pessoa, Jesus Cristo, certo? O novo nome
não é de Brana. Brana teve um nome nele para mostrar que estava manifestando o novo nome de Deus. Por isso, o que ele fez tudo mais do que Jesus fez em seu dia. Irmão Brana diz: Jesus Cristo, neste púlpito, tem feito mais milagres do que ele fez em Nazaré. Agora, Jesus Cristo está fazendo através de quem? Através do Ômega. Ômega é o último mensageiro. E esse último mensageiro seria um profeta. Agora, não vai confundir que tem o último mensageiro, que é profeta, que é Ômega, e tem a última manifestação da esposa, também, que é Ômega. Como teve a primeira noiva, que era Alfa, e teve a manifestação de Jesus Cristo, Alfa. Agora, a manifestação de Jesus Cristo, Ômega, tanto num homem como na sua igreja. Ou a palavra não podia dizer, a Bíblia não podia dizer o que nós lemos aqui, certo? É tão claro. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Agora, para você ter mais uma segurança, ainda que já é tudo conhecido, seria exatamente nesses dias do profeta. O irmão Brana fala aqui em Laodiceia, 162, dizendo: mas graças a Deus neste momento, que momento? Momento que ele estava pregando a 7ª era da igreja. Você não tem que ficar cego e dizer que neste momento ainda é a era de Laodiceia. Ele estava falando daquele momento no qual estava vivendo. Mas graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está clamando. E seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito. Mais uma vez um profeta está na terra. Olha, para a gente saber, o seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito. Mais uma vez, um profeta está na terra, que era ele, mas ele ia falar que era ele. Não era para ele falar. Por isso, o batismo ficou para Pedro falar. Nos dias de Jesus, São Mateus ensinou, em Mateus 28:19, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, não deu nenhum nome. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de uma personalidade. A Bíblia fala o nome do Pai e, quer dizer, o nome do Pai é o mesmo do Filho e do Espírito Santo. Não tem 3 nomes. Mas quem foi que trouxe essa luz? Pedro. Foi a igreja no dia de Pentecostes para trazer essa luz. Irmão Brana veio e pregou a primeira e segunda etapa e deixou dentro da mensagem dele a terceira puxada já completa, concretizada. Ele deixou. Mas ele não podia dizer a ninguém, porque Deus disse para ele não dizer. Aí vem o ministério da igreja outra vez, da esposa outra vez. E faz o quê? Toma aquela revelação, come aquela revelação, que é o livrinho, come a revelação e profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Amém? Então, essas coisas são reais dentro da própria Bíblia e da própria mensagem do profeta. E aqui vamos entendendo a forma que o irmão Brana pregou. Nesses dias do 7º mensageiro,
nos dias da era de Laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo, lá nos dias de Mombrana, 60 anos atrás, não é agora. Foi lá que foi revelado, como foi revelado a Paulo. Você, se deixasse sem Pedro, você não teria o batismo em nome de Jesus Cristo. Se você não tivesse Paulo, você não teria a doutrina para a igreja, porque a doutrina para a igreja vem exatamente de Paulo. Ele que ensina, a mulher fica calada na igreja. Não foi Jesus que falou. Foi Paulo, e agora Paulo diz que ele tinha o Espírito de Deus. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que tenho vos ensinado são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Mas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, diz que Paulo errou, mas Paulo estava posicionando a igreja, os jovens, o ancião. Paulo deu mensagem para os casados, sendo que ele não era casado. Ele tinha uma habilidade nisso, uma experiência com Deus. Ele não tinha vivido aquela experiência com mulher, para poder vir e falar, mulher é assim, mulher vai fazer isso, e ficar quieto por causa disso. Não, ele não tinha a experiência natural com mulher. Ele teve aquela experiência com Cristo. Em Gálatas mostra isto, que ele esteve 3 anos no deserto da Arábia, e ali foi que Jesus falou com ele. Então ele vem com uma mensagem depois da ressurreição. Ele vem com essa mensagem depois de Pedro. Aí ele vem posicionando homens, mulheres, crianças, vem falando para nós da ceia, mostrando para nós tinha que haver uma igreja falha, fraca, como a de Corinto, que comia muito pão. Já chegava no dia de ceia, ao invés deles ir fazer uma oração para poder preparar para o culto, eles já vinham para a mesa comer. Outros já vinham começar a beber vinho. A hora que o pregador chegava para ministrar, estavam bêbados. Está escrito em 1 Coríntios 14, 11, né? 1 Coríntios 11. É só ler a Bíblia para você ver. Então precisa do Paulo para dizer, nisso eu não louvo vocês, porque vocês estão desordeiros, fazendo coisas erradas, contrário. Vocês não têm casa para comer e para beber? Por que desprezais a casa do Senhor? Eles tinham que ter uma experiência com a mensagem de Paulo. Se não fosse Paulo para corrigir, e se não fosse uma igreja fraca como a igreja de Corinto, não teríamos estas correções. E se não fosse a mensagem vir para João na ilha de Patmos, lá atrás, na ilha de Patmos, quando a mensagem veio, se não fosse a mensagem vir, também não teríamos nada para cumprir durante as 7 eras, porque aquilo que Deus deu para o apóstolo e profeta João, lá na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás, o que Deus deu para ele é o que ia acontecer com a igreja durante 2000 anos na frente. E as pessoas não percebem. Foi Deus preparando, dando para um homem, e depois dizendo que vai vir o 7º anjo, ele vai revelar toda a palavra. Aí teria que ser nos dias do ômega, 7º é fim, é o último anjo. Não existe aí um 8º. Se falamos em João, não é um 8º. Se falamos na noiva, não é uma 8ª. É ligado com Apocalipse 10, de 1 a 7. Marido e mulher é um. O noivo é a palavra revelada. Apocalipse 10, de 1 a 7, é a palavra revelada. Não ficou sem ser revelado, não. Aí de 8 a 11, a esposa toma esta palavra, come este livrinho, já sabendo o novo nome, porque agora sim
agora ela tem luz da palavra, agora já pode pregar, como Pedro já podia pregar no dia de Pentecostes. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Nos dias que Pedro estava na terra, perto de Jesus, ele ainda não era convertido. Ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não era convertido. Mas Jesus falou, quando você converter, confirma seus irmãos. Aí no dia de Pentecoste, Pedro mostrou que ele estava convertido. Quando os irmãos perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós, olha para você ver, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui já está completo. Ele já deu o nome completo. Ele não falou Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que saber que nesse tempo da esposa é o tempo do mistério ficar claro para nós. Não ficou claro no tempo do alfa, mas sim da igreja alfa. Não ficou claro porque não podia se dizer no tempo do ômega, mas sim da igreja ômega. Agora preste atenção para você ver. Se o irmão Branham está falando desta última igreja, a última era, da era de Laodiceia para cá. Mas você tem que se inteirar que a igreja dos dias do irmão Branham não sabia dessas coisas. Então, se ela não sabia, o espírito e a esposa dos dias do irmão Branham não podia dizer a mesma coisa, porque irmão Branham não podia dizer a terceira etapa. Precisava da mensagem vir depois, para que pudéssemos ter este ministério. Não era para o tempo do irmão Branham com a igreja ali nos Estados Unidos, com a igreja nos Estados Unidos, o ômega e a igreja ômega dos Estados Unidos, que foi o princípio. Ela não podia saber essas coisas. Irmão Branham diz em perguntas e respostas sobre os selos. Vocês não podem saber, não devem saber estas coisas. Isso foi para aquela igreja, porque a mensagem depois prosseguiria. A mensagem veio cruzando as Américas, chegou no Brasil. Era um tempo do ministério da esposa prosseguir, porque do tempo do irmão Branham teve que parar, não diga a ninguém. Então ninguém ficou sabendo nos Estados Unidos. Mas quando chega o tempo do cumprimento, 40 anos depois, aí você fica sabendo. Presta atenção. Nesses dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará, claro, agora presta atenção, ele quem? Esse profeta, esse mensageiro do último dia, que foi o irmão Branham. Ele falará claro, e aqueles que o receberem, este profeta em seu próprio nome. Olha agora o novo nome humano. Aqueles que receberem este profeta, não em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, que é um nome humano. Os que recebem esse profeta em seu próprio nome, receberá os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Meus irmãos, o que nós estamos tendo, muitas vezes, sem valorizar. Quanta gente está me ouvindo e sem valorizar. Você quer ver como é sem valorizar? Você procura os faces de nossos irmãos para ver se quando uma mensagem é terminada em franca, ela já foi compartilhada no deles. Procura, é meia dúzia, se der meia dúzia de irmão que tem inteligência para isso.
Mas eles vão, curte, compartilha qualquer outra coisa. Mas a mensagem que é o principal, que eles deveriam, terminou o culto, vou compartilhar essa mensagem, já guarda bem o nome da mensagem, vai no YouTube, vê exatamente o nome da mensagem, compartilha a mensagem com o povo, com os irmãos, e aquilo ali fica na sua página. Mas se eu tomar esse pedacinho aqui, como que vocês estão entendendo a mensagem desse profeta? Como vocês estão recebendo a mensagem no seu próprio nome, para receber os efeitos benéficos quando termina o culto, ficou como nada? Se cada um dos 200 que ouve, a hora que termina um culto desse, cada um compartilha, você pensa bem onde vai isso depois? Aquele para, escuta, compartilha. Como que você quer receber os efeitos benéficos sem ouvir? Como você vai receber os efeitos benéficos da alimentação sem alimentar? Esse é o nosso problema. Queremos bênção como os pentecostais, o povo da mensagem quer alegria, bênção, pulos, gritos, movimento, muita gente, que é muito bom. Mas sem mensagem. Mensagem não é esse tipo que eles estão pregando, que é mais fraca do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Porque eles não podem suportar a terceira puxada, porque eles gritam contra o novo nome. É a sopinha fraca deles. Não pode suportar o efeito benéfico da mensagem deste profeta que eu recebi em seu próprio nome. Eu recebi a mensagem de William Branham em nome de Branham. Ou está escrito diferente aqui? Ou vocês leem outro tipo de mensagem? É que passa por cima e não tem revelação da mensagem. E aqueles que receberem esse profeta em seu próprio nome receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. Não venha misturar. Você tem que saber que o profeta tem um ministério ômega e a noiva tem um ministério ômega. E o mesmo ministério do profeta ômega é da noiva ômega. Porque é claro aqui nas Escrituras, o Espírito e a esposa, aí a revelação dada ao nosso profeta, ajuda mais ainda. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados. Você pensa que é ouvir só apertando o play? Aperta o play. Não. É ouvir a revelação do que o profeta estava pregando. É entender por revelação. Aquele que ouve, ele pode repetir aquela mensagem. Ele ouviu, ele entendeu. E aqueles que ouviram serão abençoados. Os que ouvirem este profeta, os que receberem este profeta no seu próprio nome, está aqui, ó. E os que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22:17. Então, a gente tem que acompanhar isso daqui para receber os efeitos benéficos, e eu tenho que receber o profeta desse dia em seu próprio nome. Fale quem quiser contra Branham. Eles falaram contra Jesus, falaram contra Jeová, falaram contra Yahvé, quando esses nomes em seus dias estavam sendo conhecidos assim.
Aí eles falaram contra Jesus, agora falam contra Brana. Mas eu tenho aqui a mensagem que eu creio, por isso sou um pregador desta mensagem. Sou um defensor desta mensagem. Ela nem precisa de mim para defendê-la. Sou um defensor por minha própria confiança nela. Eu creio nesta mensagem. Aqueles que recebem um profeta em seu próprio nome, recebem os benefícios do ministério desse profeta. Vocês foram beneficiados com o ministério de Mombrana, com cura divina. Gostou de ouvir Mombrana e ele fala: seu nome é fulano de tal, e você mora na rua tal, e assim por diante. Foi beneficiado. Olha, eu recebi uma oração, eu fui abençoado. Porque não alcança o completo aqui, ó. Primeiro você tem que receber um profeta no seu próprio nome. E aí você vai receber os efeitos da mensagem daquele profeta. E aqueles que ouvirem, porque muitos só escutam, mas não dão ouvido. Ele escuta, mas entra de um lado e sai do outro. Você pode pregar, as pessoas não mudam de vida, elas não são transformadas. Precisa ter algo dentro para nos transformar. Quando este algo de dentro une com a mensagem que nós ouvimos, então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus nos transforma. Nós somos beneficiados com aquela mensagem. Amém? Aí eu fico parado nisso aqui. E os que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte desta noiva. Você é parte de quem hoje? Você vai dizer: eu sou parte do ministério de Jesus. Eu também já fui. Agora Jesus é Brana. Ele tem novo nome. Ele agora não é o Alfa, ele é o Ômega. Tudo está nele. É a mesma coisa de você entender Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo em Jesus Cristo. Alfa, Ômega, primeiro, último, está tudo num só. Você vê, Jesus Cristo, o Ômega, Cristo num profeta, e esse profeta não pode pregar outra coisa senão a própria mensagem do Alfa. Mas ele tinha o ministério dele do dia. Agora o ministério é para dar fé de arrebatamento. O ministério de Jesus é para me perdoar, para me curar, para me salvar. Mas eu estou vivendo agora no dia do arrebatamento. Eu preciso ter uma mensagem que venha me raptar dessa terra. Eu te pergunto, você é parte dessa noiva deste último dia? Parte dessa noiva que está mencionado em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. É uma voz só. O Espírito tem que estar num lugar para poder falar. O Espírito tem que estar na noiva. O Espírito tem que estar no profeta para poder falar. Porque tem que usar a boca. O Espírito usa a boca do profeta. Para falar, ele tem que usar a boca de alguém, porque ele é um espírito. Então ele usa a boca do profeta. O profeta que por sua vez recebeu o Espírito Santo em si, com aquela palavra, agora tem a noiva ouve aquela mesma voz, pratica aquelas mesmas obras. O Espírito e a noiva dizem: vem. O grão de trigo, entre aspas, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou em seu original grão da palavra novamente. Amém. Amém. Louvado seja Deus para todos sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá.
Atente para o profeta que aparece na última era. O profeta que aparece na última era não é Jesus. O profeta que aparece na última era é Branham. Vamos repetindo aqui. O Espírito, atente para o que diz da parte de Deus, a noiva o dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. O que o Espírito falou foi o que você ouviu através dos áudios do irmão Branham, que você leu através das mensagens do irmão Branham. Foi o que o Espírito disse. Na era de Pérgamo, ele disse: pega uma caneta. E ele pegou e foi escrevendo o que o Espírito Santo estava ditando para ele. Onde ele diz, Pérgamo 56, ela é profeta, a noiva é profeta. Existe um profeta, sim, William Branham é o profeta. Mas existe uma noiva profeta depois que William Branham partiu. Tem uma noiva profeta, a mesma voz. Vocês deveriam ter maturidade espiritual para ver isso, que vocês não sabiam nada dessas coisas até o ano 2000, e nós ficamos sabendo do ano 2000 para cá. Foi a misericórdia de Deus, daquele mesmo Espírito que falou através do profeta, falou através da noiva. Amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Não é assim, o que ele diz da parte de Deus é ele mesmo que é a noiva, não. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva. Você tem que ver, isso é Bíblia, é o que o irmão Branham estava lendo em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem, porque era o Espírito e a noiva durante 7 eras da igreja. Mas quando chegou na 7ª era da igreja, já não era só o Espírito e a noiva. Era o Espírito, o profeta e a noiva. É o que você lê aqui, ó. Por quê? Porque agora o profeta já manifestou. No tempo do irmão Branham. Aí é o Espírito, o profeta e a noiva. Aí você tem a noiva. O que ela pregou? Depois que o irmão Branham morreu, o que essa noiva pregou? Durante todos esses 40 anos que nós vivemos aí. Que foi pregado? Só o batismo. Só um profeta. Não foi ensinado nada do que o Espírito disse ao profeta, que era a revelação dos selos. Não foi nos ensinado. Mas quando a manifestação desta noiva outra vez, que ela começou nos dias do profeta, mas o profeta partiu, e essa noiva acabou, ela não prosseguiu com a mesma mensagem. Ela não teve a revelação dos selos no seu dia. Porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. E era a terceira etapa, era a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Não pode ser dita a ninguém. Foi o que Deus falou naqueles dias. Então você tem que saber que depois de 40 anos, aí a noiva vem, João vem, come o livrinho. A voz fala com ele outra vez. Olha para você ver, a voz fala outra vez, Apocalipse 10, 8, é a voz falando outra vez. Aí prossegue, até poder falar, agora você pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Amém, amém. O Espírito, o profeta e a noiva estão dizendo a mesma coisa. Agora, não me diga que esse povo está dizendo a mesma coisa com a mensagem que eles estão pregando, dizendo a mesma coisa, fazendo seus encontros, dizendo a mesma coisa. Que mesma coisa? Não diz o que o irmão Branham diz nos selos.
É para falar a mesma coisa, é o que o profeta revelou nos selos, porque antes dos selos, a mensagem do irmão Brana, ele mesmo não considerava ser uma mensagem profética, ainda que nós consideramos, mas ele sabia que não. Mas quando foi 63, a mensagem profética veio. Aí Deus desceu do céu com o livrinho aberto na mão, 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas até 18h28, ficou pairando sobre aquele monte, cumprindo a própria Bíblia Sagrada, que as pessoas não sabiam, e que o irmão Brano no seu dia também não sabia. Você vai ler a mensagem, ele diz depois disso, é que ele viu, virou para a direita, diz ali está ele. Antes ele não tinha visto que era, e todo mundo dizia uma coisa, outro dizia outra sobre aquela nuvem, mas depois a luz veio ao nosso profeta para dizer que era Jesus Cristo que veio entre aqueles 7 anjos da eternidade. Amém? Estou terminando. Escuta, o Espírito, o profeta e a noiva estão pregando sobre isto. Estão dizendo a mesma coisa. Aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora: retirai-vos do meio dela, agora, e permaneceis separados. O clamor tem sido anunciado. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz, e que voz? A mesma voz do Espírito que falou ao profeta, que fala agora a noiva está falando. É como dizer: sai dela, povo meu. Como era para sair da Babilônia, agora saia de todo o movimento que você tem dentro da mensagem, que não corresponde com a abertura dos 7 selos. O clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não o sabemos. Mas de uma coisa sabemos: não clamará por muito tempo, porque esta é a última era. Irmãos, faz 60 anos. Estou lendo coisa aqui. 61, faz 61 anos. Que o irmão Brana falou sobre isso. Estamos na última era. Deus está dando esse tempo para nós, para poder aprender primeira e segunda etapa no Brasil, que quando a mensagem estava nos Estados Unidos, o Brasil estava cru na mensagem, sabia nada. Mas depois a mensagem veio para o Brasil e ficou evangelizada no espaço de tempo de 1971, 72, foi evangelizada o Brasil e 7 nações vizinhas. Primeira e segunda etapa. Mas nenhum de nós ficamos sabendo da hora da meia-noite, que é a hora da terceira puxada. A hora da meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. E esta hora da meia-noite era a revelação dos selos. A hora da meia-noite é quando foi tocada a trombeta da terceira puxada aqui no Brasil também. Aquilo que não podia ser dito nos Estados Unidos, foi dito aqui. Você tem que entender aquilo que Paulo não podia dizer no seu dia. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não podia dizer no seu dia, foi dito nos dias de William Marion Branham. E aquilo que não podia ser dito nos dias de William Marion Branham, são ditos agora. São coisas ditas agora nos dias da esposa. Repetindo esse pedacinho, se tornaram parte desta noiva do último dia. É aquele que recebe um profeta no seu próprio nome, aquele que é beneficiado. Você é beneficiado com esta mensagem, recebe aquele efeito benéfico, um efeito útil, que causa bem, que faz bem na vida. Você recebe essa mensagem. E aqui ele diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O pôr do sol está quase terminando na eternidade para as eras da igreja. Então tudo estará passado. Então será tarde demais para vir. Mas em seu lugar
em algum lugar desta série, Deus lhe tocou pelo seu Espírito. Levou 60 anos. Se Deus tocar pelo seu Espírito na sua vida agora, vem agora. Aceite agora, veja a mensagem agora. Você não vai aceitar a mensagem de um profeta só de primeira e segunda etapa. Você vai aceitá-la agora completa, com a revelação dos 7 selos, com um novo nome. Amém? Então, nome humano, Jesus. Novo nome humano, Brana. Eu sei que alguém disse: cadê? O irmão Brana fala que o novo nome é humano? Não. Você tem que saber que ficamos sabendo que o nome era humano até com o irmão Brana, o nome de Deus, ser humano. E agora o novo nome, Deus diz para ele: não diga a ninguém, está dentro da revelação da sua vinda, da terceira puxada, do 7º selo, do novo nome. Ele não diga a ninguém. Agora é hora de você saber que o irmão Brana já partiu e nós estamos comendo essa mensagem dele, e ao comer essa mensagem, isso está causando um efeito benéfico na nossa vida, na noiva deste dia. Grande Senhor, te sou agradecido por esta oportunidade da revelação da sua palavra. Como precisamos de Ti, carecemos de Ti em tudo que vamos fazer, natural e espiritual. Que o Senhor venha, tome conta de nós, tome conta da minha vida, da vida de meus irmãos, da minha família. Nós todos temos falha, carecemos da Sua misericórdia, do Seu perdão, da Sua graça. Ajuda-nos a saber a olhar com aquele olhar de misericórdia que o Senhor olhou nos seus dias sobre ladrões, prostitutas e salvou estas pessoas. Ajuda-nos a ter um olhar de misericórdia ao invés de olhar de juízo, porque a mensagem ainda é para uma noiva e a misericórdia está em nós. Esta palavra está em nós. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.